Teresa de Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, nasceu em Ávila, Espanha, em 1515. É importante você perceber essa data que ela nasce. Ela nasce 2 anos antes de Lutero se revoltar contra a igreja. Então, vai acabar influenciando a vida dela. Não a teologia dela, mas a vida dela. 2 anos antes, então, de Lutero, 1515, século XVI. Esse século é chamado século de ouro da Espanha. A Espanha produz muitos pensadores nesse século. Então tem Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco Borja, São Pedro de Alcântara, Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Então nasce muita gente nesse período. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, as obras deles são tão importantes que na Espanha se estuda como literatura. Assim como a gente estuda Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, eles também estudam Teresa e São João da Cruz como literatura. O modo como escreve e também os seus poemas, tanto de um quanto de outro. Possui uma educação esmerada e gostava, quando criança, de ler história de santos, chegando a fugir da casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar os muçulmanos, os mouros. É assim, no começo ela lê livro de santo, ela tinha um gênio muito forte. Ela gostava de ler livros de santo, aprendeu com a mãe, e aquilo fez com que aos 8 anos ela convencesse o seu irmão a ir junto com ela dar a vida evangelizando os muçulmanos. Eles andaram lá tantos quilômetros, aí estavam atravessando a ponte. O irmãozinho dela devia ter uns 5, 6 anos, nem sabia o que estava fazendo. Quando um tio dela encontra eles numa ponte. Fala, mas o que vocês estão fazendo aqui? Estamos indo morrer por Jesus. E aí o tio traz ele de volta. Trazem eles de volta. É interessante também você ver que esse ímpeto de Santa Teresa d'Ávila, na adolescência vai esfriar um pouco. Por isso também você precisa ter paciência, às vezes, com o seu filho adolescente, com a sua filha adolescente, não é? Você dá a semente, você coloca ali, vai falando, vai corrigindo, mas é natural que tenha uma tribulação. Existe um filósofo espanhol, inclusive, que fala assim, que quando criança, os pais e as mães preparam aquela pessoa para a vida. Então, prepara como se fosse uma mochila para aquela criança. Aquela mochila tem tudo aquilo que ela vai precisar na vida. Quando chega a adolescência, ele começa a pensar mais em grupo. E aí ele abre mão daquilo. E ele quer deixar a mochila. Ou ele quer tirar tudo da mochila. Essa é a hora de paciência, mas ao mesmo tempo uma firmeza. Firmeza também. Não é? Rezar, pedir. Até que vai chegar um dia em que ele vai amadurecer e ele vai perceber que ele tem raiz. Que ele tem uma bolsa já, que seus pais prepararam. E que muita coisa que ele já sofreu, os seus pais avisaram, alertaram. Então eu volto para a raiz. Não é? Hoje em dia as faculdades sabem disso e têm feito uma lavagem cerebral no jovem, para que ele não se ache na sua raiz. Então, por exemplo, começa a falar mal da igreja, da família, das instituições, para que ele vire um subversivo, alguém que quer inverter tudo. Santa Teresa passa por isso como ela migra
dos livros, veja, a mãe que incentivou ela a ler os livros de santos, mas a mãe tinha um segredo, né? Um segredinho dela, que era livros de cavaleiros, heróis, aquelas coisas. E um dia um livro desse cai em Santa Teresa. E ela começa a ler, e aí ela esquece um pouco das coisas de Deus e começa a buscar isso, não é? Se apaixonar ao viver por esses livros de cavaleiros. Ela perdeu a mãe aos 14 anos e após esse episódio viveu no convento da Encarnação por um período até que foi acometida supostamente pela malária. Aqui, lógico, a gente está dando saltos, né? Ela tem, como está escrito ali, uma boa formação para a época, com algumas madres. Ela se sente dividida com essa questão do Carmelo e do mundo. Quando a mãe morre, há esse baque. Ela sempre vai ter uma saúde muito debilitada. A primeira vez que acontece isso é aos 14 anos. Isso vai ajudar também para que ela escolha ir para o Carmelo. Diante da enfermidade, seu pai a tirou do convento. O convento ainda, 14 anos, não era para ser madre. Era um convento de estudo, era a escola. Diante da enfermidade, seu pai a tirou do convento para ser tratado. O sofrimento durou 3 anos. Mas, de novo, a vida inteira ela vai ter saúde frágil. Nesse período, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais místicas, de visões e conversas com Deus, mas ela não entendia direito. Todavia, as tentações mundanas não a abandonavam. Aquela coisa de namorinho, de príncipe, daquela coisa. A gente lê isso no livro da vida, né? No livro que ela escreveu, que chama Livro da Vida. Ela fala, né? Aquela coisinha de adolescente e tal e coisa. Nada pecado, nada pecaminoso. Depois vocês vão ver o porquê disso. Assim, atormentada, desejando seguir com segurança o caminho de Cristo, em 1535, aos 20 anos, decidiu se tornar religiosa. Quando ela entra ali no convento, ela passa por um outro sofrimento. Aqui não tem, mas ela passa por outro sofrimento. Tanto que ela é dada como morta. As madres abriram a cova dela e já estavam cantando já o ofício das exéquias já. Ela recebe um milagre de Nossa Senhora e São José. Quem vai acompanhar ela a vida toda vai ser São José. Ela recebe o milagre dos dois, mas ela fala principalmente de São José. Ela passa 3 anos numa cadeira de roda e depois se apruma. Se apruma nesse sentido aí de ainda sempre estar com a saúde debilitada. Aos 39 anos, 40 anos, conforme o livro que você lê, aqui também é aquela dica de sempre. Procura livros que falam dela de início, e não as obras dela. Posso ler as obras dela? Pode. Vou aproveitar tudo? Se eu chegar de cara já, não. Eu posso ler, mas perder muita coisa, porque é muita riqueza, e a linguagem não é fácil, é uma linguagem de místico. Mas você encontra fácil aí biografias de Santa Teresa de Jesus, que podem te ajudando nisso, e fazendo esse caminho pré-leitura dela. Aos 39 anos ocorreu sua conversão. Aqui é interessante também. No livro da vida, ela fala que se converte aos 40 anos, 39, 40 anos. Ela passa diante de um Jesus flagelado, de uma imagem de Jesus flagelado, e aquilo rasga o coração dela. Até quando você vai andar na mediocridade? Ela percebeu uma fala daquela. Em Santa Faustina também acontece isso, né? Santa Faustina gostava de bailes. E Jesus falava, né? Falou que era um lugar pecaminoso, tal e coisa. Aparece para ela todo ensanguentado e fala: até quando que você vai ficar, tipo assim, me enrolando, né?
bailes naquela época, hein? Imagina um pancadão hoje. Então ela passa diante de um Jesus flagelado e o coração dela queima. E ela se decide ali. Ali é que se dá a conversão dela. O confessor dela, o padre que confessava ela, colocou nos relatos de que ela fala que ela converteu aos 40 anos, mas antes dos 40, ela nunca tinha cometido um pecado grave. Olha que coisa. Ela acha que ela converteu aqui, mas antes dos 40, ela nunca tinha feito um pecado grave. Isso também, quem quiser coloca no caderno. Todos nós temos que passar por 3 conversões. Ih, padre, eu já estava preocupado com uma. 3 conversões. A primeira é a via purgativa. Eu acho que deve estar aqui depois, no final. Via purgativa. A segunda, via iluminativa. E a terceira, unitiva. Unitiva, de união. Então, via purgativa você já tem. Você já está aqui. Você é batizado. Você sabe que tem que vir na missa. Você está fazendo um curso bíblico, um curso de catecismo, de teologia. Essa via você já tem. Nessa via purgativa, a gente luta contra os pecados graves. Então, se eu caio num pecado grave, aí eu confesso, aí caio de novo, aí confesso. Essa via é a via purgativa. Essa via purgativa, tudo é pesado. Rezar é pesado, ir na missa é pesado, dá canseira, dá preguiça, distração, tudo é um peso. Porque a gente ainda não está totalmente convertido. Essa era a primeira conversão que ela tinha. Só que nessa via purgativa, ela não tinha feito pecado grave nenhum. Tá bom? A via iluminativa é quando você começa a lutar contra os pecados leves. O pecado grave já nem chega perto de você. Você já tem nojo do pecado grave. Já não, nem passa na sua cabeça. Você nem não sente saudade do pecado grave. Você luta contra os pecados leves. E você começa a ter gosto na oração. Então, aquilo que o padre sempre fala na missa, né? A gente precisa sair de um cristianismo aburguesado. O que é o cristianismo aburguesado? É da primeiro nível aí, é purgativo. Eu vou na missa para pagar o pedágio. Ai, que peso que é na missa. Ai, que preguiça. Ai, que... Você imagina quem que não vem, então, né? Aonde que está? A segunda parte, você sente preguiça, sente canseira, você distrai na oração, mas você tem sede de Deus. Você quer, você precisa dele, não é? No caminho de Santa Teresa, vamos ver depois, ela vai falar das moradas. Essas moradas, passar para a via purgativa para essa iluminativa, de modo geral, é entre a terceira e a quarta morada. A terceira e a quarta morada na vida espiritual é mais ou menos que a gente está. Depois o padre vai explicar isso. Só que é uma morada perigosa, porque é um estado da nossa alma de achar que está bom o que eu faço. E aí eu paro ali e pronto. Então, de novo, depois nós vamos ver morada por morada de modo simples, né? A via purgativa é aquela pessoa que vem na missa, mas vem na marra. Sabe? Vem reclamando, igual o desenho lá do Zé Buscapé, lembra? Vai trabalhar. Ele vem, mas vem reclamando. Nossa, que demora de missa, que demora de homilia, que tem que ir de novo, mas né?
A segunda parte é você já saber, você já gosta. E você está lutando contra pecado leve já. O pecado mortal você já nem quer saber mais. Então você tem gosto, apesar de cair. Às vezes escorrega no pecado mortal de novo. Às vezes faz bem a oração. Outro dia já não faz bem. Já dá vacilo. Nega Jesus às vezes com medinho. De modo geral é onde a gente está a princípio. Depois vem a via iluminativa. A terceira convenção, unitiva, aliás, que é da união com Deus. Que daí nessa liturgia de Santa Teresa é a quinta, a sexta e a sétima morada. Aí, gente, a gente já está falando de santo já. Aí a pessoa já é santa em vida. Ela não luta contra o pecado, ela luta contra a imperfeição. O que é uma imperfeição? É esquecer. Vixe, esqueci de devolver uma agulha. Santa Teresinha não dormia uma noite quando foi fazer o exame de consciência porque tinha algo que estava pesando. Esqueceu uma agulha, devolveu uma agulha. O demônio, ele tenta a pessoa aí, não no fazer pecados, mas no escrúpulo. Que a pessoa acha que tudo é pecado. Essa via unitiva, quando chega na sétima morada, o demônio nem chega perto. O demônio que tem medo da pessoa. Porque a pessoa está no casamento espiritual, já está unido com Jesus. Essa via unitiva, a pessoa então tem prazer na oração. A pessoa, ela dá muitas graças. Por sua intercessão, acontece muitas graças. Ela sente a presença de Deus, aqui não como sentimento. Ela sabe da presença de Deus nela. De novo, não como sentimento. E aí ela não abandona mais. Não é? Porque houve esse matrimônio espiritual. Desde já, no céu, todo mundo vai ter que ser unitivo. Não tem outro jeito. No céu, todo mundo tem que ser um com Jesus. Um com Deus. Se eu chego nessa etapa, vamos supor, da unitiva ou purgativa, ou das moradas, né? E não alcanço a unitiva, a união com Deus, aí estágio no purgatório. O purgatório é isso. Para chegar a um ponto de que todo o seu coração vai ser de Deus. Não tem nenhuma sujeira lá. No céu não dá para ter sujeira. Então, a hora que você chegar nesse estágio, pronto. Algumas pessoas santas podem chegar isso aqui. São santos. E que nós também. Você quer, você busca, você quer rezar, você quer essa conversão. E mesmo que durante a sua vida você perceba que não vai conseguindo, Deus pode te dar a graça no momento da sua morte. Por exemplo, de receber sacramentos, de receber uma absolvição geral, de receber a indulgência plenária dos pecados. Se teve unitiva, é céu direto. Tá? Se chegou no meio do caminho, aí é purga. Tudo bem? Não é para desanimar, mas para que você perceba. É muito difícil chegar no céu prontão já. Tá bom? Mas pode acontecer? Pode. E a gente tem que querer isso? Deve. Deve querer isso. Aquilo que o padre sempre fala. Se você mirar no purgatório, se a mira cair, dançou, né? Então é santidade e pedir sempre isso. Quando você reza o terço, você está rezando 50 vezes para que Nossa Senhora te ajude agora e na hora da sua morte. Agora e na hora da sua morte. Tá bom? Uma das coisas que os santos faziam muito, Santo Afonso, que a gente vai ver, por exemplo, é aquilo que a gente chama de memento mortis. Todo dia você pensar, e se eu morrer hoje? Estou preparado? O Covid, de alguma forma, deu esse medinho na turma, não é? E que era bom.
Que o medinho faz... Você dá um espirro, você vai, ih, ai, ai, e agora? Cadê o Padre Neto? Está fechada a igreja. Ih, ai, ai, fica, e agora o que eu vou fazer? Entende? Esse medinho é bom e você não pode perder isso. Se eu falecer hoje, as pessoas pensam, por exemplo, na herança. É lógico que não tem que ficar fazendo com que isso vire um tormento. Mas todo dia tem que ter um instante disso. E se eu morrer, eu estou pronto? Então eu vou. As pessoas se preparam a herança, o dinheiro, não sei o quê. Mas a vida espiritual parece que a turma esquece disso. O que eu vou deixar de herança para os meus filhos? Eu estou pronto, eu estou na graça. Eu posso hoje ganhar uma indulgência plenária? Posso. Todo dia é dia de ganhar indulgência plenária. Eu posso hoje me confessar? Eu posso. Entende? Tá bom? A vida de santidade, é lógico que não é só não pecar. Passa pelo amor a Deus, pela sua vida de oração. Tudo bem? Essa então é a conversão de Santa Teresa, quando ela pula para a segunda parte, que já não é mais lutar contra a mediocridade, contra o ir forçado fazer as coisas. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que isso vai ser importante para o Carmelo. Antes, né? Aos 39 anos ocorreu uma conversão, iniciou então o seu grande trabalho de reformista do Carmelo. Pequena e sempre adoentada, ninguém entendia como conseguia subir e descer montanhas, deslocar-se pelos caminhos mais ermos e inacessíveis de convento em convento por toda a Espanha. É a graça de Deus. Todo mundo que conviveu com Santa Teresa vai falar disso. Aquela fragilidade física e ela rodando a Espanha inteira para reanimar, reaviver e depois reformar o Carmelo. O Carmelo, a ordem dos carmelitas, começa assim. Um grupo de pessoas começam a morar no Monte Carmelo, lá na terra de Jesus. E eles querem viver a experiência de Elias. Lembra que Elias sobe a montanha, aí tem lá, Deus vai passar. E aí ele esperava no relâmpago, no trovão, não sei o quê, lembra? E aí veio naquela brisa suave. Você lembra da história de Elias? Por isso que Elias e Eliseu são considerados os primeiros carmelitas, porque eram o lugar deles lá no Antigo Testamento, onde eles moravam. Aonde Elias, por exemplo, vai fugir de Jezabeia. Então, Elias tinha falado para o rei Acabe, por causa da idolatria do rei Acabe, que ia ficar 3 anos sem chover. E ficou 3 anos. E aí, Jezabel, que era o cão chupando manga, pensa mulher ruim, e Acabe era um banana, o rei era um banana, inferniza a vida do rei para matar Elias. Elias tem que fugir, Elias vai parar lá na casa da viúva, que não tem pão, que não tem farinha, tem o milagre da farinha. Tem aquele milagre que Elias fala diante dos profetas de Baal, manda fogo do céu, lembra? E daí cai o fogo do céu, aquela coisa toda. Até que chega o dia em que Acabe fica doida depois disso, desse manda fogo do céu. Aí é colocado uma fortuna para quem trazer a cabeça de Elias. E Elias então se refugia no Monte Carmelo. É aquela passagem também que ele desanima, ele cansa, ele senta embaixo de uma árvore e aparece um pão misterioso. Um anjo, lembra? O anjo dá um pão misterioso para ele, que com certeza é a Eucaristia. Os padres da igreja sempre viram isso, não é? A mesma coisa que acontece conosco quando a gente vai na missa, aconteceu com Elias. Só que para nós é para o futuro, para Elias é para o passado, para Deus não tem tempo. Então, por exemplo, quando você está na missa, você está participando da sexta, sábado e domingo santo. 2021. Mas a hora que o padre fala tomar e comer, tomar e comer, tomar e beber, vocês estão ali, na sexta-feira santa. Quando os discípulos estavam na quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia, Cristo falou, tomar e comer, tomar e beber. Eles estavam aonde? Eles estavam no dia seguinte. Quando Jesus levantou o pão e o cálice e falou essas palavras, na Santa Ceia, os apóstolos estavam na sexta-feira santa, no domingo da paixão,
porque era missa. Entende? Porque para Deus não tem tempo. Com certeza, então, esse anjo da guarda, o seu anjo da guarda leva Elias à Eucaristia. Vão falar todos os padres, João Crisóstomo, Agostinho, todos os padres vão falar disso. E aquilo é um pão misterioso que lhe dá força para a caminhada. Levanta que ainda não chegou o lugar. É interessante também você ver que em Fátima, o anjo da guarda, o anjo de Portugal é que dá a primeira comunhão para as crianças em Fátima. Anjo consagra? Não. O padre tem um poder maior do que do anjo. Por causa dele não, por causa da escolha de Deus. Anjo não consagra. São Francisco de Assis vai falar, se ele vê um anjo e um padre, ele pede primeiro a bênção do padre. Porque o anjo não consagra o corpo do Senhor. O Padre Pio vai dizer que um anjo, um padre, ele tem dois anjos. Um anjo da guarda, desde o seu início, quando ele é concebido, e um anjo quando ele é ordenado, para cuidar do seu ministério, para proteger o seu ministério. Então, lá em Portugal, o anjo não consagra. Aí elas perguntam, mas como é que veio para essa Eucaristia aqui? E aí o anjo fala daqueles lugares em que Jesus ficou abandonado, que caiu no chão, que está embaixo do tapete, que está esquecido, que está isso, que está aquilo outro. Entende? O anjo pegou e levou para eles. São José Maria Escrivá vai falar assim, quando você tem dúvida, por exemplo, o padre, ele falando para os padres, às vezes a gente parte a hóstia e se bobear, pula fragmento. Quando você tem dúvida, e você também fiel, quando você tem dúvida, será que caiu algum fragmento? Será? Você deve pedir para o seu anjo da guarda, não entra em crise. Você pede para o seu anjo da guarda cuidar desse fragmento. E aí ele vai cuidar. Tá bom? Então repara que, pela nossa fé, Elias ter comungado da Eucaristia é possível? Sim. Ele toma da Eucaristia e se anima. E chega até o tope da montanha. Quando chega ao tope da montanha, o povo lá embaixo tinha se convertido por causa do milagre. Lá manda fogo do céu, o povo estava se convertendo. E aí Elias pede então para parar o castigo dos 3 anos de chuva. E quando de repente forma um temporal, mas não vem a chuva. De repente Elias vê bem longe assim uma nuvenzinha pequenininha. E ela vem se vindo, vem vindo, do tamanho da palma da mão, fala o texto. E a hora que ela chega ali no território de Israel, começa a chover de forma abundante. Os carmelitas sempre viram essa nuvenzinha como um símbolo de Nossa Senhora. A chuva é Jesus, que traz não é? A primeira leitura de hoje falava disso, da água que é Jesus, que vai fazendo um rio, tal e coisa. Aqui no caso é a chuva é Jesus. E o ventre pequenininho de Maria é que traz a chuva. Quando então, lá no século XI, depois de Cristo, no século XI, algumas pessoas quiseram viver a experiência de Elias com Nossa Senhora. Então sabiam de tudo isso. Subiram lá no monte e montaram uma comunidade. A comunidade de Nossa Senhora do Carmelo. Beleza? Século XI isso. Os muçulmanos nunca deram paz. Chega uma hora que eles têm que pedir refúgio para a Europa. Então, aquela pequena comunidade não aguenta os muçulmanos e vão para a Europa. Na Europa, começa a ter um ramo ali dos carmelitas, um grande ramo dos carmelitas na Irlanda. Só que estava morrendo. Ninguém conhecia, ninguém sabia. Veja, não tinha notícia disso. O pessoal era um grupinho que pegou e saiu de lá. Então a comunidade estava para morrer. A ordem estava para morrer. Nossa Senhora, então, aparece a São Simão Stock. São Simão Stock, que dormia com um tronco de uma árvore. O travesseiro dele era um tronco de uma árvore. Penitência e oração que ele fazia muito. E São Simão Stock dá para ele,
para ele o escapulário. O escapulário não é assim como a gente pensa aqui, ó, do padre aqui. Esse aqui é o resumo do escapulário. É escapulário, mas é o resumo. Escápula, olha onde a gente está indo, né? Mas você vai ver por que o padre está falando tudo isso. Escápula significa ombro em latim. Havia o senhor feudal, né? O senhor feudal, aquele que comandava lá na paróquia. Vamos supor, eu sou o senhor feudal aqui da paróquia Cristo Rei, por enquanto. Eu estou aqui, pá. Vocês vão me defender contra os muçulmanos, vamos supor. Então vocês colocam uma armadura, uma malha de aço, uma malha com o meu brasão, com o meu símbolo. Então vocês defendem a casa do Padre Néia, o feudo do Padre Néia, beleza? Nossa Senhora aparece com um protetor desse tipo. Só que o protetor dela é feito de pano, vai até o pé, feito de pano. Qual é o brasão que tem no escapulário? O coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. É isso que ela carrega. Tá bom? E aqui você vai ver o quanto que é errado, por exemplo, fazer escapulário aí de Padre Marcelo, carinha do Padre Marcelo, do Padre Néia, não sei do que, papapá. Escapulário original, não Nutella, original é Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? E aquilo começou a ter muito milagre, muita vocação. De novo, ir até o pé. Vocês já viram quando os acólitos eles vão colocar a sua túnica? Eles têm uma túnica igual a do ministro e depois eles colocam um negócio por cima, uma outra parte branca. Essa parte branca é o escapulário. Só que em vez de ser branco, no caso deles é marrom. É igual ao escapulário aqui. Tá bom? Começou a ter muito milagre, tem a promessa do escapulário, não vou falar aqui. Quem usar o escapulário de modo devoto e fazer uma oração por dia de Nossa Senhora, não vai se perder. E se for para o purgatório, no primeiro sábado do mês ela tira. Mas tem outras promessas. Então o que acontece? A ordem, isso é século XI, século XII, a ordem começa a se espalhar, muito milagre. O povo olha aquilo e fala, a gente quer usar também. Só que não dá para o povo, pensa na Idade Média, ir lá cuidar de gado com aquela roupona de túnica. Então é que foi feito daí esse pequenininho aqui para você usar, para o leigo usar. Para quem não é religioso usar. É por isso que o escapulário só se coloca uma vez na vida. Quando você recebe a imposição, e é por isso também que não é somente abençoar escapulário. Padre, dá para abençoar o escapulário? Não, não é assim. Você já usa? Não uso. Então tem que fazer a imposição. A imposição aqui na paróquia é feita no dia Nossa Senhora do Carmo. Se você for lá no Carmelo, qualquer dia ele faz. Tem uma oração própria. Quando o padre coloca o escapulário em você, Nossa Senhora está revestindo você daquela roupa. Você se tornou um carmelita. Entendeu? Marcou a sua alma com o Carmelo. Você está marcado com o Carmelo. Se arrebentar, você não precisa trazer para o padre abençoar. Porque a roupa está aqui dentro já. Você só pega e coloca. Mas não precisa abençoar? Não precisa abençoar. O escapulário é só o sinal de que você pertence a ela. Deu para entender? Muito bem. Começa a espalhar, a ordem começa a ganhar força, mas aonde tem trigo, tem joio. Quando chegar no tempo de Santa Teresa, o Carmelo vai passar por uma nova crise. Uma crise intelectual da parte de alguns padres, de alguns freis que começam a se entusiasmar com certas reformas do mundo e um relaxo na ordem. Como o padre disse, São Simão Stock dormia no tronco da árvore ou com um tronco de travesseiro.
era uma ordem de profunda penitência. Mas o tempo foi passando, aí vem a turma, deixa disso, larga disso, né? Amanhã faz, não sei o que, foi relaxando, foi relaxando. Quando chega o tempo de Santa Teresa, a coisa tá um relaxo. Santa Teresa conta que havia, quem já foi no Carmelo já viu, né, que elas ficam atrás da grade. É uma clausura. E ela falava que a turma não respeitava, elas passavam a clausura, ficava ali, havia um tipo de uma sala de espera, e aquela sala de espera virava namorico das madres, fofoquinha. Ela fala, as madres sabem mais da cidade do que quem mora na cidade. Porque todo mundo ia lá, não sei o quê, era chazinho, era não sei o quê. Ninguém, às vezes, participava da missa direito. Quando ela entra no Carmelo, ela está meio assim, ela foi acostumando com aquilo cotidiano. Nessa hora que ela vê Jesus chagado, Deus fala no coração dela, é necessário voltar para a antiga observância. De penitência, né? E aí vai dar treta. Vai dar treta. Tá bom? Vamos lá. Em 1560, teve a inspiração de um novo Carmelo. É lógico, para estar resumindo, e não foi fácil, assim como está aqui no texto, né? Onde se vivesse sob as regras originais. 2 anos depois, fundou o primeiro convento das Carmelitas Descalças, da regra primitiva de São José em Ávila, onde foi morar. São José sempre presente. São José sempre dando as dicas para ela. Mas repara que vai rachar os carmelitas. Então vai ficar a ordem dos carmelitas e a ordem dos carmelitas descalços. Por que descalço? Porque não usa chinelo? Não, porque quer viver essa antiga observância. Tá bom? No ramo masculino, vai aparecer um truta dele, que a gente vai ver daí semana que vem, um truta dela, que vai reformar o Carmelo masculino, que é São João da Cruz. Tá bom? Vão sofrer muito, perseguição, mas João da Cruz vai ser até preso pelos próprios carmelitas. Que vão falar que ela está com o diabo, que ele está com o diabo, que está dividindo a igreja, que está dividindo o Carmelo, que quem divide é o diabo, e tal e coisa, tal e coisa. A Inquisição vai entrar na jogada. Por exemplo, quando ela fala dos fenômenos místicos, nos livros dela, ela não fala que é ela. Não só por humildade. Você já viu o padre falando, né? Quando o santo vai falar de fenômeno místico, ele fala assim, conheça um cara. Assim também ela fala, para que também meio que com receio da Inquisição. Conheço uma madre, conheço uma irmã, que passou por isso, 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 e viu isso de Jesus. Tá bom? Por quê? De novo, é um período da reforma e de muita confusão. Então muita gente começa a falar que viu Jesus, que não sei o quê, e bababá, que tá. Entende que é um período difícil. Se ela está falando que precisa reformar o Carmelo, na mesma época aparece Lutero fazendo a reforma. Não é? Aqui vale uma ressalva, né? Porque quando o professor de história fala que Lutero fez a reforma na igreja, o termo está errado. Ele quis reconstruir a igreja. Quem fez reforma à igreja foi Santa Teresa, João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, tudo desse período. Reforma, você parte de algo que já tem. Lutero quis acabar com tudo. Entende a diferença? Reforma de dentro da igreja. Essa reforma. Então, reforma, você parte de algo que já tem. Reconstrução, você derruba tudo. Não é? Então, quando o professor de história fala reforma, o termo está incorreto, né? Ficou e agora não tem como tirar mesmo. Em 1576, enfrentou dificuldades tão sérias dentro da ordem. De novo, foi perseguida, humilhada, falava que estava com o demônio. Por causa da rigidez das normas que voltou dentro dos conventos, as comunidades se rebelaram junto ao novo geral da ordem,
que também não concordava muito com tudo aquilo. Por isso ele afastou, denunciou para o Papa, tal coisa. Então começou uma perseguição. Ela conseguiu escapar, João da Cruz não. São João da Cruz vai ser preso e daí vai sofrer um monte de humilhação. Quem vai livrar ele lá do coisa vai ser, da prisão vai ser Nossa Senhora, semana que vem o padre conta. Ela tem que vazar, ela não pode ficar dando mole. Ela começa com outra irmã, algumas irmãs querem trair ela. Havia uma mulher de muita posse que ajuda a ordem, que começa a falar, olha, se der o aval, eu compro o lugar para vocês. Veja como é importante isso também, não é? Deus, na sua providência, também usa de pessoas que têm posse. Não é? O padre falava hoje, num curso que o padre deu, que a pobreza verdadeira é dependência de Deus e não do dinheiro. E aí a pessoa pode ter dinheiro e ser profundamente dependente de Deus. E a outra que não tem, apegado às coisas, às poucas coisas que tem. Teresa se recolheu em um dos conventos e acreditou que sua obra não teria continuidade. Nessa hora ela põe para São José de novo. São José. Ela, lógico, no coração dela, ela fala, ela tem muita dúvida. Será que eu não estou errado mesmo? Será que eu não estou dividindo a obra? Será que eu não estou fazendo o papel do diabo? Mas obteve o apoio do rei Felipe II e conseguiu dar sequência ao seu trabalho. Fora aquela mulher, o padre não vai lembrar o nome da mulher aqui, comprou lá o convento. E depois vai entrar lá também. Em 1580, o Papa Gregório XIII declarou autônoma a província carmelita descalça. O Papa então viu que era algo de Deus. Mas para isso teve que sofrer muito. Tá bom? É esse caminho que a gente vai ver também de espiritualidade, de sétima morada que Santa Teresa passa. Quando, deixa eu ver se tem aqui. Quando ela funda, então, esse primeiro convento, são 12 irmãs que moram com ela, que aceitam viver isso. E aí as irmãs ficavam espiando Santa Teresa rezar. Elas iam lá e ficavam. E aí viu Santa Teresa levantar do chão, ter êxtase. As irmãs ficam doidas, né? Ensina a gente a rezar isso. Ensina isso também. Não. Vocês estão vendo demais. Isso o quê? Vou parar de dar um gorozinho para vocês antes de dormir, né? Mas chega uma hora que ela tem que admitir. E daí que ela escreve um outro livro chamado O Caminho de Perfeição. Que é como que uma irmã, ou quem quer se santificar, deve conduzir a sua vida. Veja, esse livro, nesse naipe, falando para as irmãs, é o livro mais fácil para você começar a ler ela. É esse. Tá bom? Caminho de Perfeição. Mesmo assim, vai ter umas linguagens lá, mas você vai ver. Lê Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, ela tem um pacto com Deus, sabe? O livro de Santa Teresa. Você lê Santa Teresa, você fica com vontade de rezar. Pode ler que vai dar vontade de rezar. E realmente é aquilo que acontece com as irmãs. Eu quero isso também. Eu também quero essa intimidade com Deus. Eu também quero. Tá? O mais importante aqui da vida de oração não é os êxtases. Não são os êxtases. Os êxtases são dados para as pessoas virem a santidade daquela pessoa. O santo não precisa daquilo. As chagas do Padre Pio não é para ele. Ele acredita, ele sabe. A chaga do Padre Pio é para nós. É para que a gente veja o que Jesus faz numa alma de fato santa. Tudo bem? Nesse período, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais místicas, de visões e conversas com Deus. Todavia, as tentações mundanas não abandonavam. Lá atrás, né? Aqui esse slide está no lugar errado. Desejando seguir com segurança o caminho de Cristo. Aí, ó, tá vendo que volta? Ou eu voltei? Eu que voltei, né? É um bocó, né? Bocó, não sabe nem mudar slide e quer rezar aqui em Santa Teresa. Apesar de toda essa atividade, ainda encontrava espaço para transmitir no mundo suas reflexões e experiências místicas. Na sua época, toda a cidade de Ávila
sabia das suas visões e diálogos com Deus. O santo não quer isso. O santo não quer que a turma saiba que ela é santo, porque corre o risco do orgulho espiritual, que é o pior que tem. O santo, conforme ele vai vendo a glória de Deus, a beleza de Deus, mais ele vai enxergando a sua pequenez. Você vai pegar qualquer livro de santo, você vai perceber que quanto mais ele cresce, mais ele reclama dele. Por que isso? Porque é como se fosse um quarto escuro. Quando Deus entra ali, a luz começa a mostrar onde tem sujeira. Antes ele não se importava, estava tudo escuro. Agora o santo começa a perceber ali. Então ele quer ficar puro ali para a presença de Deus no coração dele. Então o santo ele quer passar disfarçado. O que é a luvinha do Padre Pio? É disfarce, gente. Eles não querem se tornar atração de circo, porque, de novo, não é isso que a santidade do Padre Pio não é a chaga. A chaga é um fenômeno místico que Deus concede a quem ele quiser. Quando a Santa Teresa ia comungar, na mão de Serra acho que não tem. Não tem. Só se estiver nos altares laterais. Na Candelária tem, na Nossa Senhora Candelária. Quem já foi na Candelária tem um altar e tem uma grade em volta, já viram? Aquela grade em volta. A grade que fica em volta ali era o lugar onde ficavam os negros, né? No templo ali que foi construída a igreja. Porém, lá na frente, nas grades, era onde as pessoas vinham e se ajoelhavam para comungar. Não era fila que nem a nossa. Ia na fila, depois, né, cada um ficava ali num ponto ali, na gradinha, porque não podia subir ninguém no presbitério, para comungar. Ajoelhava ali e comungava. Quando Santa Teresa d'Ávila ia comungar, a hóstia chegava, quando ela chegava perto da hóstia, ela começava a levantar do chão. Começava a entrar em êxtase. E aquilo começou a correr na cidade. Então os inimigos dela começavam a falar que é do diabo, isso aí é do diabo. Outras pessoas começavam a falar que era santa. Então virou uma atração de circo. Chegava domingo de manhã, estava lotado a igreja para ver a santa que voa. E ela não queria. Então, o que ela fazia? Ela pegava, ela grudava ali naquela gradinha, e pedia para que Deus não levantasse ela. Mas quando chegava a Eucaristia, o coração dela era... O que é um êxtase? É quando o amor daquela pessoa é tanto que suspende o peso do seu corpo. É como se o seu corpo, ele quer ir para Deus, ó. É um fenômeno místico dado por Deus, não é? Se você vê Padre Néia voando, é porque o santo é forte mesmo, porque... Pensa num anjão poderoso aí. O desejo dela de céu é tanto que ela quer ir. Então, quando chegava essa hora, não tinha jeito. Então, começaram a esconder ela. Ela ficava escondida no coro. É por isso que tem um coro. Por exemplo, quando você vai no Carmelo ou vai em qualquer outra ordem de clausura, as madres ficam meio escondidinhas ali. Você não fica direito vendo as madres. É por causa disso. Lá de Santa Teresa já, por conta disso. Então, vamos esconder ela para não é? Certa vez também, São João da Cruz, que vai ser o diretor dela, mais novo que ela, baixinho, bem mais moço que ela, mas vai ser o cara também. Santa Teresa, ela vai padecer, nesse período, ela vai padecer por não ter um diretor espiritual que entenda o que ela está falando. Então, por muito tempo, quem vai dirigir Santa Teresa d'Ávila vão ser livros de espiritualidade. Olha a importância. Livros de espiritualidade que foram dirigindo Santa Teresa. Depois vai aparecer São Pedro de Alcântara, São Francisco Borja, São João da Cruz. Depois, quando aparece João da Cruz, ela fica encantada com aquele menininho. Era um rapazinho, inteligente, de oração, que também estava na ordem carmelita e depois se apaixonou pela espiritualidade de Santa Teresa. Santa Teresa chamava ele de o pequeno Sêneca. Sêneca é um latinista lá da antiguidade. E ela falava que a capacidade de João da Cruz era como de Sêneca. E João da Cruz, diretor espiritual, precisa
purificar uma alma. Precisa deixar a alma como um diamante. Então vai ter que desbastar. E em uma conversa informal, Santa Teresa fala para João da Cruz: eu gosto de hóstia grande, porque daí eu sinto o gosto de Jesus. Pronto, né? Primeiro dia que foi comungar, São João da Cruz fez assim, ó, pec, pedacinho. No céu, depois ele fala para ela, até a Eucaristia vai passar. O gosto vai passar. No céu tem Jesus. Você não vai comungar eucaristicamente. Você vai comungar de Jesus. Mas não vai ter fila de comunhão. João da Cruz fala, a Eucaristia vai passar. A Eucaristia é o alimento de quem está subindo a montanha, igual de Elias. Entende? Por que você está apegado a gosto? Você tem que ser apegado a Ele. Um menino corrige essa santona, pensa. Então, a gente está falando de outro naipe, né? Vai ter um dia que eles vão confessar, que ela vai confessar com ele, e falando das coisas de Deus, dentro do confessionário, os dois levantaram do chão. Aí, não é? Pode amarrar na linha e soltar que nem pipa, porque os dois entraram nisso. Você vai lembrar que Santa Mônica e Santo Agostinho também tiveram isso, logo depois que Agostinho se converteu. Para obter ajuda na ânsia de entender e conciliar seus dons de espiritualidade e as insistentes tentações, ela mesma expôs os fatos para muitos leigos e não apenas aos seus confessores. Mas ela fazia com cuidado por causa da Inquisição. Tinha Lutero, tinha Reforma. Então vai saber se essa mulher não quer fundar uma outra igreja. Tá bom? Quando ela já está assim com moral, já 1582, que ela já está quase morrendo, começam a falar de uma madre que está tendo os mesmos caminhos que ela, os mesmos êxtases que ela. E a turma começa a falar, então, em tal lugar tem uma outra madre que também está levantando, que está não sei o quê, ela não fala nada. De novo, o santo não gosta de ficar. E aí, o bispo fala para ela, você não pode visitar essa madre para ver se é isso mesmo? A Santa Teresa começa então a arrumar a sua mala. E ela vai arrumando a sua mala e outra irmã começa a contar a história dessa madre que diz que tinha êxtase. E aí naquele meio tempo, que vai arrumando a mala, a irmã fala assim, só que a irmã não está obedecendo o seu bispo. Ah é? Então eu vou lá para quê? Já desfez a mala. Ou seja, como que a santa se não está obedecendo? Entende? Nem foi. Nesse período também tem só santão nesse período, gente. Século XVI aí. São Felipe Neri. Acontece a mesma coisa com... Acho que eu contei já. Acontece a mesma coisa. Uma madre que está em êxtase, o Papa manda ele lá ver. Vai lá ver para mim. Aí chega lá, São Felipe Neri é cheio da zoeira, sabe? Pensa no santo da zoeira. Que gostava de fazer pegadinha, assim, pá. Ele chega lá, ele antes de chegar lá, ele desce do cavalo dele e fica pisando no barro. Pá, 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 pisando no barro. Aí ele chega lá no mosteiro imundo, né? Imundo. Aí ele tira o sapato e fala assim para a irmã que estava vendo Nossa Senhora. A senhora não podia lavar, limpar o meu sapato? Eu? A vidente? Que estou vendo Jesus? Não, pede para outra. Aí São Felipe Neri já voltou para trás. Santidade, fica de boa, que não é nada. Olha como os santos são, tá vendo? Esse foi um parênteses, né? Ela só seguiu numa rota segura. De novo, os livros vão ajudar muito. É lógico que a linguagem dos livros que ela usou, no Brasil quase nem tem os livros que ela usou. Mas a linguagem já é difícil para nós. Assim, uma linguagem do castelhano bem antigo, né? E daí quando traduz, às vezes é pesado até a tradução, né? E se traduzir de uma linguagem muito fácil, perde o peso do que está sendo falado. Enfim, quem quiser arriscar no espanhol lá antigo, né?
Existe um livro, o abecedário espiritual, por exemplo, que vai ajudar muito ela. Ela só seguiu numa rota segura porque foi devidamente orientada por esses últimos, que eram os agora santos. São Francisco de Borja, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, que perceberam os sinais da ação de Deus. Todos espanhóis. Mas você sabia, por exemplo, que São Pedro de Alcântara é padroeiro do Brasil? O Brasil tem um padroeiro, São Pedro de Alcântara. Lembra? Alcântara. Lembra? Dom Pedro de Alcântara. O Papa, então, concedeu ao Brasil, na sua independência, alguém que era parente de Dom Pedro como nosso padroeiro. Só que foi esquecido. O dia dele é em setembro. Em setembro não, em outubro. O padre sempre celebrou, mas só que esse ano a gente estava em retiro. Então, quem quiser saber, o padroeiro do Brasil é São Pedro de Alcântara. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que falam mal da monarquia querem também esquecer São Pedro de Alcântara, porque está ligado à figura de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Precisa estudar a nossa história, gente. Tem muita mentira por aí, viu? Tem muita desconstrução. São Pedro II, Dom Pedro II, por exemplo, era santo? Não, não era santo. Era maçom tudo. Mas olha, saiu sem um tostão no bolso do Brasil, hein? Foi escorraçado do Brasil. Era um homem que trouxe um monte de progresso no Brasil, para o Brasil, e saiu escorraçado. E no fundo, também outra coisa que esquecem de falar. A proclamação da República foi golpe militar. Militares que tomaram o poder lá e proclamaram a República. Não é? Então, quem tem um processo de canonização, de beatificação, mas que a turma fica escondendo por política, é a Princesa Isabel. A Princesa Isabel tem fama de santidade. Né? Não só por causa da Lei Áurea, mas por conta da vida dela. Mas é escondido também, né? Pouco se fala, enfim, tem muita politicagem aí. Enfim, fica para outro dia isso. A pedido de seus superiores, registrou toda a sua vida atribulada de tentações e espiritualidade mística em livros como O Caminho da Perfeição, lembra que é aquele Paz Madres, As Moradas, esse é o Power, e é o Livro da Vida. O Livro da Vida também dá para você começar a ler Santa Teresa pelo Livro da Vida. Só que, de novo, gente, é um livro, eu já li umas 4 vezes, é um livro da vida. É da sua vida, para ler sempre, né? E eu mostrei semana passada, na última aula que foi presencial, um livro chamado Eu Quero Ver a Deus, que é de um beato, Frei Maria Eugênio, que faz um compilado de Teresa, João da Cruz, Teresinha e Elizabeth da Trindade. Junta tudo e faz um. Esse é Blaster também, hein? É para a vida esse livro. Doente, morreu no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos, no convento de Alba de Torres, Espanha. Nessa ocasião, tinha reformado dezenas de conventos e fundado mais de 32 de carmelitas descalços, sendo 17 femininos e 15 masculinos. Olha quanto convento ela caminha na Espanha toda com uma saúde debilitada. De novo, gente, você que tem gênio forte, um temperamento forte melhor, isso não impede de você ser santo. São Jerônimo, Padre Pio, Santa Teresa. O negócio é que esse temperamento forte era ordenado para as coisas de Deus e não para a grosseria. Né? Então, por exemplo, quando ela reclamava dos padres, ela não achava diretor espiritual, ela falava que os padres tinham muito mimimi, né? Na linguagem, muito mimimi. Que um padre de verdade tem que ser homem, igual Jesus. E tem que cuspir 5 metros contra o vento. Pua! Agora só encontro um menino, só mimimi, sabe? É um cabra, um macho.
Tem aquela história lá quando ela cai da ponte, né? Que ela fala para Deus, por que o Senhor trata os seus... Por que o Senhor me trata assim? E Deus responde, porque eu trato meus amigos assim. Aí ela fala, por isso que o Senhor tem poucos amigos, né? Então era assim, né? Um sangue espanhol assim mesmo, né? E não impediu de ser santo. Como São Jerônimo é com certeza o santo mais... São Francisco de Sales. São Jerônimo com certeza o santo mais rasgão que tem. Até com um Agostinho ele rasgou. Então repara que ordenado isso vira uma virtude. E aí São Jerônimo, por exemplo, vai detonar todo mundo que está falando contra Deus, contra heresia, falando heresia, enfim, né? Vai usar a favor de Deus isso. E para ela ter isso, ela passar a Espanha inteira, ela vai precisar disso. Ela vai colocar isso. Se você quer caminhar na vida de oração, na vida de santidade, você tem que ter uma determinada determinação. Pode parecer redundante, mas não vai, mole não vai. Tá bom? Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas mais ou menos, né? Um esqueminha das moradas. Depois procura na internet, coloca lá moradas, esquema, põe no Google, você vê com detalhes daí. Olha aqui, não dá para mim ler também essa letrinha aqui, ó, mas depois o padre vai fazer um resumo. Aqui, ó, a entrada do o castelo. O que significa o castelo? O castelo é o seu coração. Tá bom? Isso aqui, ó, é o esquema também de Agostinho. Tarde vos amei, beleza tão antiga e tão nova estava dentro de mim. Eu procurava nas coisas e o Senhor estava no mais íntimo do meu íntimo. Então, para que você entenda, a figura que ela fala é castelo, por causa que é o que ela conhece, da vivência dela. Então, o nosso coração é o castelo. No centro do castelo, olha, aqui não dá para ver, mas tem um troninho aqui. No centro do castelo está Jesus. No centro do castelo está a pedra preciosa que ela fala, que é Cristo. Então, a vida interior é esse caminho, ó, até chegar no centro do castelo. Cada vez que ela vai falando de uma morada, ela vai falar, ó, aqui a gente encontra sapo. O que é o sapo? Pode ser o pecado mortal, pode ser a preguiça, pode ser... Entende? Aqui está inundado, aqui tem que ter um esforço. E assim vai. Tá bom? Primeira coisa, quando eu olho as moradas, eu tenho que pensar assim. Você viu que na primeira parte que o padre falou, talvez eu fiquei preocupado, né? E as pessoas que nem rezam, que nem vão na igreja? Pois é, não está vendo castelo nenhum mesmo. Quem não está buscando a Deus e não está rezando, não está vendo castelo nenhum mesmo. A porta de entrada do castelo, aqui, ó, tem o número 1 aqui. Aqui não está, estava aqui. É a oração. Se você não está rezando, não entrou no castelo. Se você não está buscando a vida da graça, se você não está caminhando na vida da graça, não entrou no castelo. Tá bom? Então não vai chegar até lá em Jesus. Bom, se eu morro aqui, esse estágio até aqui, purgatório. Tá bom? Todo mundo vai ter que estar aqui dentro, ó. Beleza? Essa primeira morada é aquela pessoa que sabe que Deus existe, reza de vez em quando vai na missa, de vez em quando, sabe, faz uma boa ação, mas toda hora ele está com o pé dentro e o pé fora, pé dentro e pé fora. Não é? Caiu no pecado, volta para fora. Confessou, volta para... A segunda morada já é aquela turma que o padre falou que aguenta a missa. Sabe que tem que vir, sabe que é pecado. Mas é um peso vir. Não é? Você acorda o marido, você acorda a esposa, o filho, sabe que tem que ir, ele sabe que tem que ir. Mas vai resmungando, vai reclamando. Reza para acabar, sabe? Repara que tem que subir uma escada. Por quê? Porque para sair aqui tem que ter um esforço. Tá?
tudo isso é resumido que o pai está falando. Tem muito mais coisa lá. A terceira morada, de modo geral, é onde a gente está. A gente já tem gosto. A gente ainda luta com o pecado grave. De vez em quando, não é, tá aqui, mas faz uma besteira que vai longe do, não é? Tem que confessar logo, tem que confessar logo. Aí você vai. Interessante isso aqui também. Quando você confessa, você não volta aqui. Não é que nem aquele joguinho, sabe? Volta, 20 em casa. Quando você confessa, você volta aqui. Que às vezes até a queda é uma permissão de Deus para que você baixe a sua bola, para que você não ache que você é Santa Teresa já. Nessa terceira morada, então, é a morada dos medíocres. Que é a nossa, de modo geral. Não é? Por quê? Eu sei que dá para mim fazer mais e dá para me santificar mais, mas eu tenho uma tentação do tá bom o que eu faço. Sabe quem que estava nessa morada no Evangelho? O jovem rico. O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Não mate, não roube, honra seu pai, honra sua mãe. Eu já faço isso. Ou seja, já estou aqui, ó. E Jesus olhou para ele e viu que era verdade, que ele não estava mentindo. Mas falta uma coisa. Larga tudo e vem e me segue. Para você sair do medíocre, a partir da quarta aqui, ó, já começa a ter cheiro de santidade a pessoa. Você precisa sacrificar a sua grande riqueza. No caso do jovem rico, era dinheiro. Ele não quis, voltou, foi embora. Lembra o texto? Foi embora. Os padres da igreja vão falar assim, será que esse jovem se salvou? Eles vão falar assim, se ele não entregou a sua riqueza, ele se perdeu. Se um dia ele caiu em si e entregou, ele se salvou. Essa morada, então, essa nossa morada, às vezes pode ser, por exemplo, um trabalho que a pessoa está apegada, e aí daquele trabalho vem conforto, ou vem um dinheiro ilícito, ou vem uma regalia. Pode ser o seu próprio nome, não é? Eu quero que as pessoas pensem bem de mim, então vem o respeito humano. Pode ser um amor familiar, quando aquele amor familiar trava o crescimento de Deus. Você vai lembrar que 15 dias, o padre falou que existe uma pirâmide do amor. O amor de Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Se você está fazendo o caminho certo, uma coisa não está competindo com outra no seu coração. Não está. Mas pode acontecer de o amor ao filho, à esposa, a um sentimento com alguém, trave isso. Isso é a grande riqueza. Mas então significa que eu tenho que matar eles? Não. Ordenar tudo. Quer ver outra pessoa que estava vivendo assim? Abraão. Já tanto um filho, tanto um filho. Quando Deus deu para ele, ele voltou para cá, ó. Ele voltou aqui. Ele é bom, ele teme a Deus, ele sabe que Deus... Mas o filho virou riqueza. O Isaac estava competindo com Deus. Então pega seu filho e vai sacrificar. Né? E a gente sabe que não sacrificou. Mas esse ato fez com que ele passasse para a quarta morada. Então na quarta morada, você sacrifica a riqueza. Padre, eu não sei direito o que é. Fica de boa, que Deus vai pedir, Deus vai falar uma hora. Se você tiver o coração de ser santo, pode ser a saúde. Você não pode se revoltar quando perde a saúde. Pode ser a riqueza sua, gente. Enfim, saber quando Deus pedir essa riqueza. Pode ser, por exemplo, vamos supor que eu usasse, Deus me livre, uma coisa que vocês têm que rezar por mim é isso. Que uma das coisas, né, que vocês têm que rezar por mim é isso. Eu usasse do curso, das aulas que eu dou, para soberba. Uma riqueza. Uma riqueza. É um dom de Deus, Ele que deu. Para benefício da igreja, e não meu. Então se começar a virar soberba, a voz começa a falhar, tem que operar a garganta, não sei o quê, o cérebro.
escorrega no banheiro, bateu a cabeça, pronto, já foi. Não é? Entende isso? Então, saber que tudo vem de Deus e a gente tem que ter sabedoria diante disso. Se você é livre, eis-me aqui. Tá bom? Padre, eu tenho que desejar isso? Não, fica de boa, que Ele mesmo vai fazer esse caminho. Ele que conduz você. Aí chega a quarta morada. A quarta morada a pessoa já tem, já passou, porque, como o padre disse, essa terceira morada é a morada que a turma mais estaciona. Mas se ela passa, aí ela já começa a ter coração queimando já. De modo geral, aqui, essas 3 primeiras moradas, pode demorar uma vida. Da quarta até a 7ª, conforme for, pode ser assim, ó, rapidinho. Porque a partir da 4ª já é uma morada de santidade já. Santa Teresinha do Menino Jesus, com 19 anos, vai chegar na 7ª morada. 19 anos. São Domingos Sávio, com 13 anos, 14 anos. São Tarcísio, enfim. Quando, por exemplo, uma pessoa está aqui e ela morre por Jesus, o martírio dela faz com que ela venha aqui, ó, na hora. Na hora, o martírio, dar a vida por Cristo. Entende? Então, assim, não pensa como carteira de serviço. Judas nunca saiu daqui. Nunca saiu daqui, ó. Ele via milagres, ele via que Jesus era bom. Ele lutava contra ele mesmo. Só que não quis pagar o preço. O bom ladrão não estava nem vendo a castelo. Na hora que apareceu, ele pá. Hoje estará comigo no paraíso. Já pensou receber uma frase dessa de Jesus? É o primeiro santo que a gente tem, canonizado por Jesus. Jesus canonizou ele. Hoje você vai estar comigo no céu. Então a quarta morada, a pessoa já tem gosto de oração, gosto de adoração, já não é um peso para ela. Ela se deleita. De novo, não é sentimento, gente. Tá bom? Vêm os sofrimentos, mas ela sabe que está tudo ordenado. Muito bem. E para passar para cá? Tá vendo? Tem um outro numerinho aqui, ó. Para a 5ª. Aí tem um outro negocinho difícil. Que chama cruz. Lembra que Santa Teresa d'Ávila vai ser perseguida, João da Cruz? É a morada, está passando pela morada. A cruz pode ser enfermidade, um sofrimento, uma... Quem quiser, tem um livro que chama O Combate Espiritual. O Combate Espiritual, do Scupoli. Esse homem ficou 20 anos acusado, sem poder comungar de algo que ele não fez. Um santo. 20 anos acusado, sem poder comungar de algo que ele não fez. Roubaram o mosteiro, acusaram ele e ficou. Ficou lá largado. Ninguém dava moral para ele. No final da vida, o cara que tinha roubado do mosteiro, o monge que tinha roubado, confessou. Não foi ele, fui eu. Mas já foi 20 anos. Tá? É o momento da cruz. Se passa isso, aí vai com um tiro daí. Tá bom? A 6ª morada, a 5ª e a 6ª morada já é algo de unitivo já é de união. Então na 5ª morada, a pessoa já provoca milagres, já intercede por milagres, já tem fenômenos místicos, 4ª e 5ª, principalmente 5ª morada, por exemplo, quando as madres viam Santa Teresa lá levantada do chão, já estava na 5ª, no mínimo na 5ª morada, entende? Mas isso depende de Deus. Às vezes tem santo que não pode ter nada, tem santo que não tem nada desses fenômenos místicos, mas já está nesse naipe já, tá bom? Sofre injúria, mas não, ele está de boa, que ele tem Jesus, né? O inferno para ele é perder Jesus. Tá bom? 5ª e 6ª morada é isso. 7ª morada, daí é aquela que a gente chama de matrimônio espiritual. Aí, gente, né? Aqui, ó, o demônio não chega perto muito não, ó. Aqui só fica assim, ó, pá, vamos ver, faz uma armadilha aqui, mas ele sabe que a experiência que aquela pessoa teve, ele não vai cair. Por exemplo, quer ver uma coisa que é passagem daqui? Vamos sobre São Francisco de Assis. Ele foi profundamente tentado na castidade.
Ele foi tentado no máximo da castidade. No dia que ele venceu, ele passou aqui. E aí nunca mais o demônio teve a cara de tentar ele nisso, porque não tinha mais jeito que fazer. Entende? Então, sexta e sétima morada, mas principalmente na sétima morada, o demônio apanha do santo. Aqui ainda, ó, quarta e quinta, o demônio às vezes pode derrubar a pessoa da cama, bater na pessoa, sabe? Dom Bosco apanhava toda noite. Dom Bosco ficou 2 anos sem dormir. Toda noite o demônio batia nele. Dom Bosco morre de canseira, gente. Dá uma olhada depois, uma foto dele, assim, ó, acabado para celebrar a missa. Um padre novo chega para ele e percebe. Pai Bosco, estou vendo que o senhor está cansado, não sei o que está acontecendo. Aí o Dom Bosco viu que era soberba do rapazinho. Dom Bosco falou assim, que faz 2 anos que eu não consigo dormir, o demônio não deixa. Derruba da cama, aparece de forma monstruosa, aquelas coisas todas. Eu vou dormir com o senhor hoje, vai expulsar esse demônio. Ixi, fez um barulho na telha lá, o cara virou um pó. Não é? Então, tá vendo? Passa por isso. Mas quando chega na sexta e sétima morada, daí é fenômeno místico, daí é graça, é milagre, milagres, por exemplo, no tipo de Santo Antônio, o nome da pessoa restabelecido, enfim, a comunhão também se torna diferente, se torna êxtase. Que mais que acontece aí? Então, como o padre falava, Santa Gema, o demônio não conseguia ficar na mesma cidade que ela. Não é? O tamanho da santidade. Aqui também é outra coisa, gente. Aí eu cheguei aqui, no centro do castelo. Acabou? Não. Porque Deus é infinito. Isso aqui é só um esquema. Isso é um esquema. É um esquema, não é a realidade. Compreende? É um esquema. A realidade é muito maior. A realidade é Deus infinito. Por exemplo, quando a Santa Teresinha chegou na sétima morada, com 19 anos, ela não falou assim, tá bom, não quero mais, eu quero Deus. Tá bom? Isso é aqui, ó, o cântico dos cânticos, é aqui, ó, é aqui que acontece o amado do amado e vice-versa. Tá bom? A primeira morada, aqui, ó, o padre colocou, depois vocês recebem o slide. Tá? Beleza? Olha, hoje tem presentinho, hein? Aniversário de quem hoje? Santa Teresa? Olha, tá chique o barulhão, ó.